Olá, queridos amigos que nos acompanham mais uma vez em nosso quadro Estudo da Fé. Nós estamos, ao longo já de alguns vídeos, fazendo um caminho de estudo, de aprofundamento na linguagem litúrgica da Igreja, na manifestação dos seus símbolos, dos seus sinais, que de certa forma exprimem também esta grande dimensão da realidade litúrgica, da celebração litúrgica, que é um dos grandes tesouros de nossa fé católica. No vídeo de hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre o símbolo, o sinal do fogo, também das cinzas e do incenso. Todos estes três símbolos, o fogo, o incenso e as cinzas, embora sejam elementos distintamente separados, eles relacionam-se entre si para mostrar o mesmo sentido que existe de uma transformação e, ao mesmo tempo, de uma ligação com Deus. O primeiro destes símbolos, o fogo, traz para nós esta criatura tão forte dentre toda a criação de Deus. O fogo, como nós bem sabemos, possui uma ação radical, porque, de acordo até mesmo com as culturas mais antigas, o fogo é utilizado para demonstrar, então, este domínio do homem sobre a natureza. Ao conseguir, por exemplo, dominar o fogo, o homem conseguiu, a partir de então, dominar também várias outras técnicas que aprimoraram a sua sobrevivência no mundo. Por isso, então, que o fogo, até mesmo no sentido religioso, no sentido da experiência religiosa humana, é um símbolo, um sinal, um elemento marcante, porque ele também, na sua finalidade, exerce um sentido religioso. Se nós olharmos as culturas antigas, sobretudo a do povo de Israel, a cultura judaica, nós vamos perceber que o fogo ele é marcado justamente por esta ideia de purificação. Ao mesmo tempo, pode ser apresentado como a presença de Deus, como a manifestação de Deus, como nós bem sabemos no livro do Êxodo, quando o Senhor então aparece a Moisés na sarça ardente, e como também pode ser um sinal de uma provação eterna, um sinal de uma pena eterna, como a própria Sagrada Escritura apresenta para nós, associando a ideia do fogo à ideia do inferno. E aqui então nós temos que entender o real sentido desta figura tão forte que é o fogo. O fogo, por onde passa, pode trazer destruição, mas, de uma certa forma também, o fogo pode trazer um sentido de regeneração ao passo de que a sua finalidade também purifica. Por isso, então, que quando nós temos esta utilização do fogo nas nossas celebrações, nós recordamos justamente esta força vital que o fogo tem para mostrar que nele existe a manifestação de Deus, como também existe esta questão de purificação que todos nós devemos ter com relação à nossa vida para atingirmos a Deus. Este sinal do fogo é tão marcante nas Sagradas Escrituras que desde já algumas manifestações no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, evidenciam esta força que a imagem, que o símbolo do fogo tem na nossa vida religiosa, sobretudo nas nossas celebrações litúrgicas. Se nós olharmos no Antigo Testamento, várias são as manifestações de Deus através do fogo, como, por exemplo, a aparição a Moisés na sarça ardente, como aquela coluna luminosa que guiava o povo de Israel de noite no deserto, e tantos outros fatores que mostravam realmente que no fogo Deus também se fazia presente. No Novo Testamento se torna ainda mais marcante quando Jesus faz uso da intensidade do fogo para mostrar a radicalidade da opção daqueles que por ele optam. Por exemplo, João Batista, quando vai anunciar a Jesus Cristo, ele diz que ele batiza com água, mas virá aquele que batizará não mais com água, mas com o fogo. Jesus mesmo disse que veio não para trazer a paz sobre a terra, mas para atear fogo no mundo. Da mesma forma também, nós enxergamos nessa imagem do fogo
a presença vivificadora do Espírito Santo de Deus, quando em Pentecostes o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre todos aqueles reunidos no cenáculo, em forma de línguas de fogo. Essa ideia do fogo é justamente esta ideia de aquecimento. Quando o Senhor fala que veio atear fogo sobre a terra, não é simplesmente num sentido de destruição, porque longe disso está a vontade do Senhor, mas no sentido de avivar, ou seja, de dar uma nova vida pela força do fogo, pela força da purificação, ao coração de todos os homens e mulheres que até então estavam mornos diante do anúncio de Jesus. Por isso que dentro da liturgia, quando nós invocamos este forte sinal, nós recordamos desta mensagem que este elemento tem a nos trazer. E quando nós fazemos uso maior do fogo nas nossas liturgias? Nós lembramos aqui da Vigília Pascal, a mãe de todas as celebrações, a mãe de todas as liturgias. E na Vigília Pascal, com a Assembleia, com a Igreja e, por que não, com o mundo ainda envolto em trevas, chorando a morte do seu Redentor, naquele momento, então, quando o Padre abençoa o fogo novo, que fora feito das lascas de uma pedra virgem, como nos diz o missal romano, como nos diz o próprio ritual da Igreja, quando o Padre ali, então, abençoa o fogo novo para acender o círio pascal, ele quer recordar justamente este sentido, que com a ressurreição de Jesus, ele mesmo acendeu um novo fogo na humanidade, a chama de uma nova vida. E a partir de então, toda a celebração da Vigília Pascal será então marcada por este sinal da luz que nasceu justamente deste fogo, deste momento inicial no qual ocorreu a ressurreição de Jesus no sepulcro para iluminar toda a humanidade com a realidade de uma vida nova. E nós nos recordamos mais uma vez desta imagem do Espírito Santo como fogo ardente, como um fogo abrasador, como nos diz a sua sequência. Por isso que a Igreja, então, liga diretamente a ideia do fogo ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele o grande responsável por dar uma vida nova, por acender no coração dos fiéis o fogo do amor. Por isso, então, que esta força do fogo também está diretamente vinculada ao Espírito Santo. Um outro detalhe curioso é que nas igrejas mais antigas, há um tempo atrás, quando ainda não se tinha o uso da energia elétrica, nós tínhamos nas igrejas, próximo ao sacrário, uma lamparina, na qual fumegava sempre uma chama que era alimentada por um óleo, por um azeite que ali se colocava para ser consumido e demonstrar pela força da presença daquela chama, pelo brilho daquela chama, a presença de Deus que estava nas espécies eucarísticas guardadas no sacrário. Por isso, então, que a chama, ela tem, então, este sentido de trazer para nós este sinal de que Deus se faz presente, sobretudo no fogo, que traz para todos nós esta purificação tão necessária para estarmos junto de Deus. Um outro elemento marcante na nossa liturgia, um símbolo tão forte para nós, para o nosso povo, está diretamente ligado a este sentido inicial da chama, que são as cinzas. As cinzas são utilizadas na liturgia, nas missas que acontecem na quarta-feira de cinzas, data esta que inicia o tempo forte da Quaresma. Como nós bem sabemos, o tempo da Quaresma é um tempo marcado pela ideia e, ao mesmo tempo, pela temática da penitência, do jejum, da esmola e da oração, um tempo de recolhimento, um tempo no qual nós somos chamados a revisitarmos a nossa vida e, ao mesmo tempo, fazer uma revisão dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E como marco inicial para entrarmos neste tempo forte, as cinzas são colocadas sobre nós para trazer realmente este sentido de humildade e também humilhação. Olhando para as Sagradas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, quando o povo de Deus, motivado pelos profetas, motivado por aqueles homens e mulheres que estavam à frente dele e clamavam por conversão, clamavam por uma mudança de conduta diante daquilo que viviam em relação à lei do Senhor,
Tanto os profetas quanto o povo de Israel várias vezes se vestiram de sacos, cobriram suas cabeças de cinzas para demonstrar publicamente o seu arrependimento e, ao mesmo tempo, o seu bom propósito de emendar de vida de acordo com a lei do Senhor. Por isso, este sinal das cinzas, ele é tão forte porque traz para o homem, para todos nós, esta ideia de que nós somos pó. E ao pó um dia voltaremos. Esta fala de ser pó está diretamente ligada ao projeto inicial de Deus quando criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mesmo sendo criaturas amadas e prediletas de Deus, pela desobediência cometida no pecado original, quando o homem preferiu obedecer ao mal do que obedecer a Deus, ali então se torna mais evidente esta realidade do homem. O homem é pó. E ao pó um dia voltará. Olhando para as cinzas, nós reconhecemos a nossa dignidade. Nós reconhecemos que somos filhos de Adão, no sentido de que somos filhos da terra, filhos do barro, filhos do pó. E para esta realidade, nós um dia voltaremos. Ao contemplarmos as cinzas, nós percebemos então realmente que todos aqueles projetos, todos os nossos sonhos, todas as apoteoses que criamos para nós em nossa vida, de nada valem, de nada servem, porque no final das contas, tudo se resume à simplicidade e à humildade contidas naquilo que Deus sonhou para todos nós enquanto seres humanos. Por isso que o símbolo das cinzas está diretamente ligado a esta ideia. As cinzas, por uma antiga tradição da Igreja, são o resultado da queima das palmas que foram abençoadas e utilizadas naquela grande celebração do Domingo de Ramos. E é interessante nós estabelecermos a ligação de uma coisa a outra. Porque no Domingo de Ramos, nós portamos em nossas mãos, naquela procissão bonita, as palmas, aclamando Jesus glorioso, Rei de Israel, Rei da humanidade, que triunfalmente entra em Jerusalém, para dar início ao seu processo da paixão, morte e ressurreição. Mas para que nós então assim partilhemos desta vitória de Cristo, nós precisamos primeiramente passar por este processo de penitência, de conversão e de arrependimento. Por isso que a palma da vitória é o objetivo final que todo cristão tem na sua vida para um dia portar junto de Deus. A vitória sobre o mundo, a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado e principalmente a vitória sobre a morte. Mas para que essa vitória aconteça na nossa vida, nós devemos então fazer um caminho também de cinzas, mostrando sempre do nosso arrependimento, da ideia de conversão, da vontade de conversão que nós temos, para estarmos então ligados a este mistério da vitória e da glória que só Jesus pode nos dar. A imposição de cinzas na quarta-feira após o Carnaval vai muito além do que muitas pessoas entendem por aquele gesto. Nós sabemos que muitos têm como que uma superstição, após as festas de Carnaval, procurar a missa para receber as cinzas. Mas a imposição de cinzas é um gesto muito mais profundo do que este meramente difundido e ao mesmo tempo aceito por muitas pessoas. O gesto de imposição de cinzas é, naquele momento, uma grande abertura da pessoa para todo o espírito e toda a motivação que a Igreja, então, trará para os seus fiéis no tempo da Quaresma que está, então, se iniciando. Vivendo a realidade daquelas cinzas, nós conseguiremos, durante todo este tempo, nos prepararmos para viver com Jesus os mistérios de sua paixão, morte e ressurreição. Por fim, o último elemento que está diretamente associado a esta ideia do fogo é o incenso, que muito bem é utilizado nas nossas celebrações. O incenso nada mais é do que uma espécie de grãos, de resinas, que são consumidas pela brasa incandescente e, ao terem um contato com a brasa, exalam uma fumaça de oloroso perfume. A ideia do incenso está diretamente ligada ao culto, ao sacrifício, à religião. O incenso, como nós podemos perceber na história das religiões antigas, foi muito bem utilizado no contexto dessas religiões, sobretudo no culto e no sacrifício que elas realizavam, porque o incenso tem este forte significado
de comunhão, de ligação entre o humano e o divino. O incenso em forma de fumaça sobe aos céus e, por ter assim uma essência perfumada, sobe até os céus como uma oração agradável aos olhos, aos ouvidos, ao ser de Deus. Por isso, então, que o cristianismo pega também este elemento forte da cultura de Israel, da cultura judaica, mas com uma certa resistência. Se nós olharmos nos estudiosos do cristianismo antigo, nós vamos perceber e lá encontrar que o uso do incenso para os primeiros cristãos era algo um tanto quanto restrito, porque eles ainda entendiam que o incenso estava diretamente ligado aos sacrifícios e ao culto aos ídolos pagãos. Mas por volta de 300 anos após a morte de Cristo, ali no século IV, os cristãos começaram a fazer uso do incenso, sobretudo nos seus cultos, que aconteciam junto ao túmulo dos mártires, junto às catacumbas. E utilizaram também deste importante símbolo, deste importante sinal, para dignificar ainda mais o culto cristão. O incenso, ele é utilizado justamente neste sentido, por isso que nós incensamos objetos, nós incensamos pessoas que naquele momento da celebração desempenham um determinado papel, uma determinada função no contexto da liturgia. Com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, na década de 60, nós tivemos um incentivo também do uso do incenso, sem ser apenas nas solenidades. Nós podemos fazer uso do incenso nas nossas celebrações para evidenciar ainda mais este caráter de oração e de comunhão entre o humano e o divino. O incenso, ele é queimado naquele objeto que nós chamamos de turíbulo. O turíbulo é um objeto de metal que é utilizado para incensar tanto pessoas quanto objetos ao longo das celebrações litúrgicas. E nós podemos perceber claramente durante as celebrações quais são os objetos e as pessoas dignas de serem incensadas. Claro que o gesto de incensar não está diretamente ligado a uma dignificação exacerbada das pessoas ou das coisas. Mas nós incensamos objetos e pessoas em função daquilo que eles estão naquele momento representando, porque em última instância o nosso incenso, a nossa oração se dirige a Deus que está nos céus. Então, se durante a celebração nós incensamos o altar, é porque o altar é o espaço mais privilegiado e mais valioso que nós temos no contexto da celebração, porque, como nós já vimos anteriormente, é lá que se dá o sacrifício de Jesus. Se nós incensamos o crucificado, é porque naquele momento da celebração o crucificado evoca para nós o real sentido daquilo que estamos fazendo. Estamos fazendo um memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Se nós incensamos o Santo Evangelho, é porque dentre toda a palavra de Deus, dentre toda a revelação de Deus, o Evangelho ocupa em si um lugar pleno, um lugar de plenitude da revelação. É o próprio Cristo que fala, é o próprio Cristo que age, por isso então ele deve ser incensado. Se no momento da apresentação das ofertas nós incensamos as oferendas que estão sobre o altar, é para que elas sejam isentas de toda e qualquer forma de contaminação do pecado, do mal, de tudo aquilo que pode estar interferindo na perfeição do nosso sacrifício, para que o nosso sacrifício se torne cada vez mais agradável também aos olhos de Deus. E nesse gesto nós podemos perceber claramente aquilo que o padre realiza. O padre traça sobre o cálice e a hóstia na patena 3 cruzes com o turíbulo, recordando justamente o mistério da Trindade que nós estamos ali celebrando e invocando na comunhão trinitária. E quando ele gira o turíbulo sobre as oferendas, ele também está ali como que isentando aquelas oferendas de toda e qualquer intervenção que possa maculá-las diante da dignidade que Deus exige dessas oferendas para aceitar o nosso sacrifício.
Quando então nós incensamos durante a consagração o pão consagrado, que é a carne de Jesus, o vinho consagrado, que é o sangue de Jesus, nós estamos ali dando a devida reverência e adoração a Deus que se faz presente nas espécies eucarísticas. Quando se incensa o padre ou quando se incensa o povo, nós estamos ali valorizando a função que estes ocupam naquela celebração. O padre, o presidente, os concelebrantes, como aqueles que estão presidindo, de uma certa forma, o sacrifício. E a Assembleia, como família de Deus, como família de cristãos que estão ali reunidos para, em comunidade, viverem a alegria e os frutos daquele sacrifício que está sendo celebrado. Por isso, então, que a linguagem por trás deste sinal forte do incenso traz para nós esta importância que nós já havíamos refletido logo no primeiro vídeo desta série, de percebermos os pormenores que estão por detrás daquilo que mais usualmente nós temos nas nossas celebrações. Quando nós limitamos a linguagem litúrgica simplesmente no falar, simplesmente no ouvir, nós corremos o risco de fazer com que esta linguagem se torne algo um tanto quanto acadêmico, teórico ou até mesmo ideal. Mas quando nós percebemos por meio dos nossos sentidos, por meio das nossas experiências, tudo isso que acontece na celebração, nós conseguimos não apenas contemplar intelectualmente aquilo que acontece, mas nós conseguimos sentir com a nossa vida e com o nosso coração a grandiosidade daquilo que nós celebramos. Seja no tato, seja na audição, seja na visão, seja sobretudo no olfato, quando nós sentimos o perfume do incenso que nos recorda justamente esta certeza de que, sob véus, nós ainda na liturgia podemos contemplar a presença de Deus que se faz junto de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que estes momentos tenham sido de grande valia para aprofundamento e, sobretudo, para o amor ainda maior às coisas de Deus, às coisas da Igreja.